Universo Botafogo na área. Novamente aí com o Vitor para a gente trocar uma ideia sobre Botafogo e Magallanes. Uma boa noite aí, Vitor. Boa não, né? Mais ou menos. É de bom. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Rafael. Vamos lá, né? Vamos tentar falar um pouco aí desse jogo. Pouquíssima coisa de boa, né? Novamente, é sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos defeitos. A gente vê um time completamente apático em campo, um time que não consegue se impor contra um time de Série D, Série C, um time que, quando tem um a mais, não muda absolutamente nada o jeito de jogar, um time sem padrão tático. Se tu pega é impressionante, cara. Tu pega, até postei isso no Twitter, Vitor, em dois lances foi possível ver que o Sauer é meio campo e não é ponta, em dois lances. Ele não tenta fazer um jogo no 4-4-2, cara, é um negócio impressionante, cara. Nós temos a partida que o Tiquinho Soares fez hoje, por conta própria, sozinho, sem esquema nenhum, é um exemplo perfeito para mostrar que trabalho ridículo do Luiz Castro. Nós temos um dos melhores centroavantes do Brasil. O Tiquinho Soares hoje fez uma partida, cara, eu diria assim, pelo time que ele tinha jogando ao lado dele, eu diria quase nota 10, cara. O cara jogou muita bola, muita Jogou bola. muito, jogou Ele sozinho. pegou bola de costa, ele soltou, o cara jogou Botou sozinho. O Gabriel Pires 2 vezes na cara do gol. Na cara do gol. A escalação do Gabriel Pires é um escárnio. O Gabriel Pires, nós temos uma comissão técnica de R$1,5 milhão por mês. O comissão técnica ou só o salário do Castro, que a gente nem sabe direito. Porque também nada, sempre tudo no Botafogo é entre linhas. Né? Cara, não é possível que um fisiologista, que uma pessoa que trabalha com futebol profissional, ou um cara que é do meio do esporte, aceite um jogador com a mobilidade do Gabriel Pires jogando como jogador profissional. Não é possível. Eu teria vergonha. Eu até postei algo ali sobre isso também hoje. Eu fico pensando o Fernando Diniz sentado assistindo um jogo do Botafogo e olhando aquilo ali pensando, caramba, esse cara ganha R$1,5 milhão por mês, cara. Se tu olha o André jogando futebol como volante e tu olha o Gabriel Pires ou esse ridículo desse Marlon Freitas, porque eu já vou falar aqui, porque a minha paciência com o Marlon Freitas hoje acabou, apesar do trabalho do Castro ser horroroso, o Marlon Freitas é um jogador patético, lerdo, desinteressado, sem técnica nenhuma, só toca de lado, é um Lindoso piorado, horroroso, sabe? O de Plácido, coitado, até tinha uma certa esperança no rapaz, fez um jogo horroroso. Aí a gente já não sabe mais se é por, né? A gente não sabe se já envolve a questão técnica de a arrumação do time, né? A tática totalmente inexistente do Botafogo, se é o jogador que realmente não consegue entregar. A gente já começa a ter várias dúvidas, porque tem N jogadores ali que poderiam ser potencializados. O Luiz Henrique não ser titular hoje é um negócio assim inacreditável. O Vitor Sá. Ele colocou esse Carlos Alberto primeiro que o Luiz Henrique. Não, é um negócio assim, cara. Ninguém entendeu isso, cara. Não dá para chamar de trabalho, cara. É uma aberração. O Luiz Castro é o pior técnico que eu já vi dirigindo o Botafogo. Eu tinha feito uma enquete sobre isso. Eu tenho certeza agora. Ele é o pior, porque nenhum treinador teve nada CT que ele tem para treinar. Tiquinho Soares, jogadores com qualidade no meio-campo, a tranquilidade de trabalhar com salário em dia, com suporte, sabendo que tu não vai cair, sabendo que não, eu boto fé em ti, cara, vai lá, treina o time, porque tu não vai cair, né? É uma vergonha, cara. O trabalho do Luiz Castro é uma coisa assim pavorosa. E tu postou uma coisa no Twitter agora há pouco que é muito verdade. Que falta faz a mídia tradicional falando do Botafogo como tem que falar. Porque o Botafogo é falado na mídia tradicional da forma que... Eu até gosto muito do Rizek, mas o Rizek aquele dia falou de uma forma como se fosse o Botafogo a mil maravilhas. Nossa, o Botafogo está reclamando que o Júnior Santos voltou, um jogador que foi fundamental no passado. Eles não sabem de nada, do Botafogo. A única pessoa que sabe de alguma coisa do Botafogo é o próprio torcedor botafoguense, aquele que não vive um delírio, né? Porque a gente tem uma galerinha delirante, eu não sei... E eu tô vendo as carinhas marcadas ali no Twitter, e vão ser esses carinhas que daqui a um mês, quando o time tiver fudido, desculpe a palavra, mas quando o time tiver fudido,
no Campeonato Brasileiro, já chegando para começar o Campeonato Brasileiro com um time ridículo, com o time já tomando pau na Copa do Brasil de Ipiranga da vida. Com esse futebolzinho aí, não ganha do Ipiranga nem ganha. Decreto. E ganha, não... o estádio lotado ainda, que os caras ainda têm torcida. Vitor, vamos falar a verdade. Esse time do Magadianes é horroroso. Sim. É um time nível Marcílio Dias aqui de Santa Catarina, Brusque. É o Portuguesa. Pior que a Portuguesa. E assim, uma coisa que me incomoda, Vitor, eu não sei se tu repara, o semblante do Luiz Castro no banco de reservas, a forma que ele reage ao jogo, é um negócio que não é possível que o John Textor, que o Tairo Arruda, o infeliz que seja que avalie isso, que a gente nem sabe quem cuida do futebol do Botafogo, aquele inútil daquele Mazuco, não é possível, cara, que o cara não enxergue que não existe mais conexão treinador-elenco, não existe mais. O Luiz Castro, ele tá ali, parece que parece que ele tá numa hipnose, assim, num transe. Eu sou aqui, sou treinador do Botafogo. Aí agora ele vai na coletiva, provavelmente ele vai vir cheio de desculpa. Porque tivemos vai falar que a viagem foi cansativa. Uma viagem cansativa. O gramado tava ruim. Mas por que tu não... por que tu não colocou o Luiz Henrique? Não, porque a gente tem que dar rodagem ao time. Eu já falei que nós vamos ter 9 jogos no mês. Blá, 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 blá. E tem gente que cai nessa conversa. Tem gente que cai nessa conversa, cara, sabe? E paciência zero, cara. Minha paciência com esses caras acabou, cara. Pra mim, esse jogo é um negócio assim... É quase que um divisor de águas entre quem tem um mínimo de carinho pelo Botafogo e quem não tem. Porque o cara... Bom, eu nem conheço aquele rapaz, o tal de Luiz Pacini ali, que tem um monte de gente que segue esse cara. O cara conseguiu falar que o primeiro tempo do Botafogo foi bom, cara. Sabe? Como diabos alguém consegue ver esse jogo, principalmente o primeiro tempo, e dizer que foi bom? A gente não tem... Eu postei algo, eu tô até me alongando, Vitor, mas já... eu postei no Twitter, o Botafogo é o único time no planeta Terra que joga com linha de defesa alta e um ataque que não pressiona na marcação. Como isso vai funcionar? Tu fica com uma linha de defesa alta e o meio de campo aqui, tu fica com um buraco na defesa dos caras e um buraco na nossa defesa. E o cara quer que isso funcione. Isso não é de hoje, né? Se o Luiz Castro tivesse chegado... usam uma bola longa nas costas. Se o Luiz Castro tivesse chegado hoje, segundo jogo dele, tentou implementar isso, não deu certo, cara. Beleza. Caralho, o cara tá um ano na frente do clube, cara. Não é possível, cara. A gente tem jogadores de qualidade, cara. A gente tem uma zaga boa. A gente tem bons meio... a gente não tem nenhum craque, não. Mas o elenco do Botafogo é um elenco bem qualificado, cara. É um elenco, assim, para fazer muito mais, muito mais. De meio de tabela para cima, cara. Meio de tabela, eu falei, é para disputar G6 de brasileiro, é para ir longe na Sul-Americana. Pega e compara com o time do Atlético Paranaense, que foi campeão da Sul-Americana. Eu vivo falando, até vi tu falar hoje, tem gente que... Eu não sei que mundo esses caras vivem, porque... porque... Tu tem alguma dúvida que o João Paulo e o Eric seriam o titular desse time? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vivo falando, o Tietê é o cara que fez ótimos jogos, é um rapaz esforçado, ele faz a dele, tem bola. Mas o Tietê é um jogador sem brio. O Lucas Fernandes é um jogador sem brio, sabe? Parece que não tem aquela gana, aquela vontade. Não tem. Esses caras ele não tem aquele espírito. Eu volto a ser repetitivo, falar do André. Tu vê o André em campo, parece que o André quer matar o adversário em cada lance. Sim. Tu vê o jogador do Botafogo, parece que ele quer fazer um carinho no cara. Porra, maluco, caralho, isso é jogo Sul-Americana, parceiro. Sim. Pegou a bola ali atrás, tu vai atravessar uma bola daquela atrás, é o caralho, chuta essa bola lá na casa do cacete, tá ganhando 2-1, time jogando mal, sabe? Vai aí, Vitor. Fala, qualquer coisa, assim, eu já tô me alongando. Esse resultado, na minha visão, já fica um pouco complicado, porque a gente vai pegar a LDU ainda em Quito, com esse futebol aí, coitado. Derrota. E, na minha visão, dificilmente a LDU vai perder ponto para esses caras fora de casa. Muito difícil. Muito difícil. Mas, assim, é futebol, vamos aguardar, tudo pode acontecer. Só que, eu volto a dizer, nós temos que ficar preocupados com o nível do futebol apresentado, porque no Campeonato Brasileiro vai vir porrada atrás de porrada. E aí eu quero ver. E aí o discurso vai mudar. Assim, eu também concordo com a sua opinião, né? Tem uma parcela da nossa torcida que ainda não entendeu que o Botafogo
com esse futebol, ele vai sofrer. Os caras, eles estão... Eu já vi várias desculpas. O Carioca é pré-temporada. Não, gente, o Carioca não é pré-temporada. O Carioca é um torneio que tem menos importância, mas é vergonhoso perder para time pequeno. Vergonhoso. Não podemos. Se classifica para a semifinal e perde de 1-0, perde de 2-1 para um grande, para um outro rival, eu não falaria nada. É do jogo. Os 4 grandes se classificaram. Mas nós ficamos fora. E passamos sufoco para ganhar da Portuguesa. Passamos sufoco para ganhar do Audax. E o pessoal não está enxergando isso. Parece que é lutar contra os fatos. Parece que a gente ficou campeão. A gente ficou campeão com o Valentim. Um elenco ridículo. O Botafogo conseguiu ficar campeão do Campeonato Carioca, cara. O cara tem um dos melhores elencos. Eu acho que só aquele elenco do Seedorf de 2013 era melhor que esse elenco. Sim. E ele consegue fazer um trabalho pior do que o Eduardo Húngaro, cara. Pior do que o Felipe Tigrão, sei lá, pega aí qualquer coisa horrorosa. O Barroca, com aquele futebol medíocre dele, pelo menos tinha o mínimo de organização defensiva, sabe? Com jogadores bem inferiores ao que ele tem hoje. A cobrança tem que ser em cima do material humano que ele tem, em cima dos jogadores que ele tem. Se ele tivesse um monte de perna de pau, era uma coisa, mas não. Ele tem jogadores ali que conseguem render, mas para esses caras renderem, eles precisam ser bem treinados. Precisa de um esquema tático. Vamos tocar nos dois rivais. Vamos lá. O Flamengo tem um elenco milionário, mas está mal treinado. Olha o que está acontecendo. Muito mal treinado. Muito mal treinado. O Fluminense tem um elenco que conseguiu melhorar, mas é bem treinado. Você vê a diferença. E o Botafogo, ele tem um elenco que, vamos botar... Você citou bem, não tem nenhum craque, não tem nenhum jogador fora de série, mas tem bons valores, tem bons jogadores que precisa render. Só que para render precisa de um time ajustado. Olha, rapaz, a marcação hoje foi uma das coisas que mais me irritou. Rapaz. Parecia que os caras estavam, assim, o time chileno vinha com a bola e ninguém encostava nos caras. O cara corria e, assim, vamos pegar também um parêntese, o comentarista e o narrador da transmissão, os caras foram perfeitos. Parecia cara, que os caras eu ia falar nisso e esqueci. Comentarista e narradores perfeitos. Perfeito. Os caras analisaram o jogo do começo ao fim como tinha que ser. Perfeito. Com comentários precisos, sem puxar saco. O cara não são caras chatos, o cara nem conheço os caras. Tratando o Botafogo da forma como tem que tratar, que mostrando conhecimento dos jogadores, sem errar o nome dos jogadores. Muito boa a transmissão. Reclamando que o Luiz Henrique entrou no final. Me surpreendeu positivamente. Os caras realmente estudaram o Botafogo. Sim. E parece que... E ali, eu tenho certeza, não tem nenhum torcedor do Botafogo ali. Não. Ali os caras foram profissionais apenas. Profissionais. Entendeu? Cara, é bastante complicado, cara. E, assim, aí vai jogar no domingo contra o Audax, aí depois já viu o Ipiranga. Contra o Ipiranga vai ser outro choque de realidade. O time do Ipiranga é muito chato. Eu assisti o jogo contra o Grêmio. Eu assisti também. Muito chato, muito chato. Se o Ipiranga jogar um pouquinho do que o jogo contra o Grêmio, a gente tá lascado. E eu não sei, cara, me dá uma fobia, começa a me dar uma ansiedade, uma coisa ruim, porque a gente sabe que é questão de tempo. A gente sabe que vai precisar chegar no ponto do Botafogo cair fora de Copa do Brasil, do Botafogo se ferrar todo, acabar com a temporada, para daí sim o Luiz Castro ser mandado embora. E isso me preocupa muito, porque isso já vai estar rolando o Brasileirão. E o Brasileirão é aquele tipo de competição, meu amigo, se tu deixar a peteca cair, é muito foda para tu conseguir segurar. Ou, por exemplo, vamos imaginar um cenário aqui. Começa a mão na Sul-Americana, aí ele começa a priorizar a Sul-Americana. Mais ou menos o que o Atlético Goianiense fez no ano passado. Sim. Aí começa a tomar um monte de porrada no Brasileiro. Aí é eliminado na Sul-Americana e o brasileiro já está lá atrás. E aí, para correr atrás do brasileiro, é mais difícil ainda, gente. Sim. Esse ano vai ser um campeonato equilibrado e difícil pra caramba. Ninguém... os clubes, todo mundo já entendeu a forma de jogar, todo mundo vai vender caro. Todo mundo sabe, todo mundo estuda muito. O Botafogo parece que está estagnado. O trabalho de 2023 não existe. Eu não sei quantas partidas tem em 2023, mas tu pode pegar todas as partidas, em absolutamente todas as partidas, o Botafogo leva a bola nas costas em contra-ataque, seja em lançamento. É sempre a mesma coisa. É inacreditável que um treinador não veja o VT ou não preste atenção na porcaria do jogo e não fale assim, gente, eu preciso mudar. Cara, o Gustavo Sauer, como eu falei, em 2